Para aqui, boa tarde também. Boa tarde a todos, boa tarde para quem está aqui em Coimbra presencialmente, mas também quem está no Brasil, porque agora são exatamente 12 horas, né? Então podemos dizer que boa tarde a todos. Meu nome é Zélia, sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da graduação e do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Político e Econômico. Sou membro do Iberujur desde a fundação e vou presidir, então, coordenar esse painel, o terceiro painel, que é Direito Laboral e Previdenciário, Presente, Futuro e Novas Perspectivas. A metodologia do trabalho é apresentação por 10 minutos, né? Quando faltar 1 minuto, eu vou sinalizar com o meu indicador, que é sinal de 1 minuto, e vamos, então, iniciar. A primeira a apresentar é a Ana, que fez a disciplina que eu ministro lá no programa de mestrado e doutorado do Mackenzie, que é Efetividade dos Direitos Sociais, né, Ana? E ela vai, então, a apresentação é por Ana Paula Martinho, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vai falar sobre a indústria 4.0 e os impactos no sistema previdenciário brasileiro. Ana, você está com a palavra por 10 minutos. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Me escutam bem? Sim, Ana, está super boa aqui. Ótimo. Para mim é uma enorme honra participar desse evento e eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar os coordenadores e a comissão organizadora, estendendo meus votos de respeito ao comitê científico, com especial carinho à professora Zélia Luiza Perdonac, que media esta mesa. A minha comunicação, ela tem como tema a indústria 4.0 e os impactos no sistema previdenciário brasileiro. E ela é parte da pesquisa de mestrado que eu realizo sobre o trabalho intermediado por plataformas digitais e a busca de garantias mínimas laborais aos trabalhadores desta modalidade. E nesse rol protetivo, nós não poderíamos excluir a previdência social. Mas o notado durante a pesquisa é que, enquanto o poder legislativo ele se ocupa da discussão entre subordinação ou autonomia desses trabalhadores e, consequentemente, das garantias laborais, o poder executivo pretende suplantar esse debate e simplesmente enquadrar os trabalhadores plataformizados em uma nova categoria, que é a de microempreendedor digital, que é basicamente uma variação do microempreendedor individual. Ocorre que, como eu pretendo demonstrar nessa apresentação, é que tal enquadramento pode impactar negativamente o regime geral da Previdência. Em breve síntese, o acesso ao regime geral da Previdência Social ele é de caráter contributivo e filiação obrigatória a todos os cidadãos brasileiros, excetuando servidores públicos e militares, uma vez que estes possuem regimes previdenciários próprios. Isso quer dizer que esse regime abarca não só os trabalhadores sob dependência econômica, como também os autônomos, trabalhadores rurais, avulsos, os estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil, eclesiásticos, assim como os proprietários de empresa, diretores, sócios, membros de conselhos, entre outros. Em números gerais, nós temos hoje um total de 52 milhões de contribuintes para o regime geral da Previdência Social. Destes, pouco mais de 38 milhões são empregados e cerca de 11 milhões são contribuintes individuais. Em termos de arrecadação bruta, o fundo do regime geral da Previdência, ele acumulou nos últimos 12 meses um montante de 48 bilhões de reais. Contudo, o valor dos benefícios pagos no mesmo período, ele foi superior a 739 bilhões, resultando num saldo negativo de 251 bilhões. Tendo em vista esse déficit previdenciário,
e o fato do Brasil possuir hoje um contingente superior a 37 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, que elas não têm vínculo ou não têm vínculo empregatício ou estão trabalhando por conta própria sem constituir uma empresa, o questionamento seria: então, por que não seria positivo criar um mecanismo para que os trabalhadores plataformizados, né, que compõem essa massa de informais, participassem do custeio e fossem protegidos pelo sistema previdenciário? Bom, do ponto de vista das finanças públicas, os empregados sobre o regime de dependência têm o recolhimento previdenciário sobre alíquotas que variam entre 7,5% do salário mínimo até 14% do teto previdenciário, enquanto o contribuinte individual tem uma alíquota de 20%, que é calculada sobre a sua remuneração mensal. Já o microempreendedor individual e o microempreendedor digital, né, se de fato esse enquadramento for concretizado, eles contribuem com uma alíquota muito menor, de 5% sobre o valor do salário mínimo. Ou seja, o contribuinte MEI, ele recolhe unicamente um valor de R$60 com poucos agregados que serão a mais 5 por mês, enquanto o mínimo que um trabalhador registrado recolhe é de R$90, e a esse valor do trabalhador registrado ainda é agregada a contribuição compulsória patronal. Isso obriga, no caso do MEI, que o regime geral da Previdência complemente o valor, porque dessa forma ele atende à norma, mas isso gera um desequilíbrio. O outro ponto é o atuarial, o que eu entendo como um cenário mais preocupante. Imaginando que esse trabalhador MEI ele tenha contribuído pelo tempo mínimo, na modalidade MEI, que hoje são 15 anos, e requeira sua aposentadoria por idade. Nesse caso, ele faz jus ao recebimento de um salário mínimo. Para cada 1 ano de recebimento do benefício previdenciário por esse trabalhador, ou seja, para que ele receba 13 salários mínimos, seriam necessários, atenção, mesmo capitalizando os valores de todo o tempo de aporte, mais de 20 anos contínuos. Então, para 1 de recebido, ele teria que ter contribuído 20. Isso ainda pensando que ele não usufruiu em nenhum momento de benefícios como auxílio-doença ou salário-maternidade durante este período. Há ainda um terceiro ponto que chama atenção sobre essa figura do microempreendedor digital. E nesse caso específico, o Poder Executivo ele quer que a responsabilidade para o recolhimento da contribuição mensal fique a cargo das empresas que operam as plataformas digitais. E aí nisso reside uma questão importantíssima. Como configurar a responsabilidade de determinada plataforma para recolher a contribuição em nome de um trabalhador, sendo que ele pode prestar serviço a diversas outras? É um ponto que nessa discussão se mantém obscuro e vai dar margem para discussão. Dessa forma, conclui-se que a solução do problema dos trabalhadores informais plataformizados não passa pela inclusão deles nessa categoria, principalmente da forma proposta pelo governo, uma vez que o valor de contribuição é insuficiente para incluir esses grupos no regime geral da Previdência. E também é utópico pensar em simplesmente equiparar esses trabalhadores aos empregados que estão resguardados pelo manto da CLT, uma vez que as características das atividades desenvolvidas, bem como a forma de contratação, são distintas, né? Dessa forma, entendo que cabe ao Poder Executivo e aos legisladores desenvolver uma nova modalidade de contribuição, a qual inclua não só os trabalhadores, como também as empresas, porque nesse caso elas só fariam o recolhimento, não teriam aporte, para prover um modelo de proteção previdenciária adequado, sustentável e em consonância com os avanços tecnológicos que impactam o universo do trabalho.
Muito obrigada, Ana. Inclusive, falou em 8 minutos, quero agradecer. É interessante, depois eu posso até, não sei se você fez o artigo completo, se fez só o resumo, né? Porque, na verdade, é um subsídio muito grande, né? Você mesmo colocou ali que teria que recolher 20 anos assim, em relação a 1 ano de benefício. E o que tem sido constatado pela política pública é que não são os mais pobres que estão fazendo isso. Na verdade, acaba sendo um grande negócio hoje em dia, né? A questão é que hoje, 40% dos trabalhadores, você colocou 37 milhões, né, não estão recolhendo. É uma forma de tentar fazer com que recolham, né? Mas eu acho que tem que ter uma discussão bastante ampla se esse subsídio é adequado ou não, especialmente porque os trabalhadores mais pobres acabam não recolhendo, já que vão ter o benefício assistencial de um salário mínimo, e os que teriam uma condição melhorada acabam recolhendo, e aí a sociedade, já que você colocou ali que 200 e poucos bilhões, por exemplo, no ano passado, foi pago não com contribuição do trabalhador e das empresas. É uma questão interessante analisar sobre o aspecto da sustentabilidade da Previdência. Quero te parabenizar por isso. Tá. Dando sequência, eu fiz os comentários exatamente dentro do prazo, ainda sobrou 1 minuto, né? Então, dentro do prazo, eu acho que é a tua primeira vez que está apresentando no evento do Iberjur, né? Uma pena que não está aqui, Ana. Aqui em Coimbra, nós estamos aqui numa sala cheia de azulejos bonitos aqui, né? Eu acho que, quem sabe, da próxima vez a gente vai juntas, né? Bom, então, dando continuidade, eu vou passar a palavra agora para a Elizabeth Santos, que é do Politécnico de Leiria, aqui em Portugal. Ela vai tratar sobre o tema as especialidades do novo regime de teletrabalho aplicada às empresas e à administração pública. Elizabeth, você está com a palavra. Sim, muito obrigada. Não sei se me estão a ouvir corretamente. Está muito bem. Obrigada por esta oportunidade à Comissão Organizadora, à Comissão Científica e à moderadora, a professora doutora Zélia, penso que não estou a enganar. Eu vou passar então para a tela a minha apresentação que preparei para este pequeno resumo do meu artigo. Já não valerá a pena perder muito tempo aqui na parte do título, porque a doutora Zélia já teve a oportunidade de o dizer. Bom, em termos de artigo, eu procurei fazer aqui uma breve incursão em termos de percurso evolutivo pandémico, centrado no Covid, portanto, a pandemia, fazendo aqui um acervo legal, portanto, uma análise do acervo legal na trajetória do teletrabalho aplicado aqui ao novo regime de teletrabalho português e, por fim, umas breves considerações finais. Bom, todos nós sabemos que a pandemia trouxe-nos várias exigências a nível das organizações, levou a que as organizações, no geral, quando estou aqui a falar organizações aplicadas à administração pública ou às empresas, fez com que, para fazer face ao confinamento geral, para se garantir, de certa forma, a manutenção dos postos de trabalho, que se tomassem aqui várias medidas. Mas nem todas as empresas conseguiram, a seu tempo, acompanhar toda a transformação em termos de evolução tecnológica, de ambiente digital, e que muitas acabaram por encerrar portas, mas outras reinventaram-se, criaram novas medidas para fazer face ao ambiente digital. Bom, em termos de evolução do acervo legal, nós todos sabemos que a pandemia suscitou aqui novos desafios às organizações. O nosso quadro jurídico ou legal veio sucessivamente a ser alterado e publicado nas diversas fases da pandemia, potenciando, portanto, aqui na necessidade de criar aqui a legislação que viesse, de certa forma, conter a propagação da doença, mas também manter os postos de trabalho, o que fez despertar aqui o interesse pelo tema do teletrabalho, seguindo aqui períodos alternados entre a obrigatoriedade ou não de recurso a este regime.
o que, de certa forma, veio trazer-nos aqui alguma complexidade de interpretação relativamente ao regime do teletrabalho, que já existia no nosso Código de Trabalho, mas que, de certa forma, aparecia aqui do ponto de vista residual, portanto, não tanto, não era muito usado. Sabemos que milhares de pessoas tiveram que recorrer de repente, assim, de um dia para o outro, ao teletrabalho, remotamente, aos novos sistemas, e o que é certo é que as empresas não estavam todo preparadas, porque muitos dos equipamentos informáticos que dispunham estavam obsoletos. Ora bem, em termos de teletrabalho, e fazendo aqui já uma análise do acervo legal na trajetória do teletrabalho, o conceito de teletrabalho é, no fundo, prestar o trabalho não no espaço fábrica, mas sim com recurso portanto, a meios de comunicação e de informação à distância, em sistema remoto, mas no qual se mantinha a subordinação do trabalhador ao poder diretivo do seu próprio empregador. Surgiu aqui várias divergências doutrinárias relativamente se o teletrabalhador se mantinha como um trabalhador subordinado ou não, mas o que é certo é que nós consideramos o teletrabalho como um trabalhador portanto, sob a alçada da posição de supremacia que o empregador detém na relação de equilíbrio, ou numa tentativa de equilíbrio. Ora bem, em termos de artigo, eu procurei fazer aqui uma análise, embora sucinta, porque inicialmente o artigo tinha, portanto, era maior e eu tive que reduzir, mas eu vou fazer aqui uma abordagem sucinta da Lei 83/2021, que foi publicada na sequência da pandemia e, de certa forma, procura alterar o nosso Código de Trabalho, adaptando a vários, a alguns problemas que foram surgir durante a pandemia. Agora procura-se saber se a Lei 83 vem, na realidade, colmatar todos estes problemas, apresentar soluções normativas para todos estes problemas. Bom, eu vou aqui fazer a explanação de alguns problemas que me parecem ainda por solucionar à luz do novo regime de teletrabalho, designadamente o regime de teletrabalho, à luz do artigo 166A do Código de Trabalho, veio alargar o regime da aplicação do regime de teletrabalho a progenitores com filhos até 8 anos, o que não era previsto no modelo anterior, atendendo aqui a algumas circunstâncias especiais, portanto, estamos a falar de situações em que os progenitores possam acumular, portanto, o teletrabalho num espaço 12, partilhar, de certa forma, o teletrabalho, mas parece-me que o novo regime não prevê a aplicação deste direito a trabalhadores que trabalham em microempresas. Microempresas são empresas até 9 trabalhadores, o que, a meu ver, é injusto para os trabalhadores. Embora eu entenda que aqui poderia ter-se dado, o legislador deveria ter dado a faculdade de poder o trabalhador exercer deste direito, ainda que seja numa microempresa, salvaguardando a possibilidade do empregador poder, por razões imperiosas de funcionamento, poder opor-se a este direito. No entanto, o legislador não concede este direito ao teletrabalhador. Prevê-se, por outro lado, em termos de equipamento, quem é que tem que fornecer equipamento e sistema, portanto, à luz do artigo 168 será à partida o empregador, podendo, no entanto, por acordo, acordar que a aquisição seja feita pelo trabalhador, mas coloca-se aqui outra questão, de novo, que surge aqui de novo neste novo regime, que é o empregador deverá pagar na totalidade todas as despesas adicionais com a aquisição, com a manutenção, com o acréscimo de custo de energia da rede, em termos de condições de velocidade compatíveis com as próprias necessidades em termos de prestação laboral, sendo que considera que as despesas, à luz do mesmo artigo, deve ter em conta a aquisição dos bens e serviços, tendo em comparação as mesmas despesas no período correspondente ao mesmo mês do último ano transato, o que, a meu ver, levanta aqui algumas dificuldades de interpretação.
Ou seja, o legislador não diz claramente como é que se deve calcular estas despesas. Apenas considera que deve pagar integralmente. Mas como é que nós vamos, na realidade, na prática, aplicar estes conceitos e como é que nós vamos calcular as despesas? Primeiro, entende-se que o acordo celebrado entre as partes deverá ter em conta o modo, o critério de aplicação destas despesas, considerando à época, quantos filhos é que tem? Temos vários teletrabalhadores em casa a trabalhar. Como é que é repartida esta despesa em termos de velocidade, em termos de utilização? Qual foi o tipo de serviço prestado? É tido em consideração o aumento do preço de energia, de internet, que tem sofrido nos últimos tempos? Tudo isto deve ou não ser considerado, porque o legislador não vem clarificar esta matéria no novo regime. Parece-nos a nós que o acordo deverá mencionar tudo isto. O acordo a celebrar deverá mencionar estas particularidades, esta especificidade. Por outro lado, fazendo também a abordagem do outro artigo, o artigo 199, vai considerar pela primeira vez o dever de abstenção de contacto com o trabalhador por parte do empregador, dizendo que salvaguarda situações de força maior. Mas não esclarece o que é que são a força maior. Parece-me a mim que pode levantar aqui outro grau de dificuldade, designadamente na aplicação dos regimes da flexibilidade com o dever de abstenção. Entendo que, se não for clarificada esta matéria no tal acordo a celebrar entre as partes, os direitos fundamentais do trabalhador poderão vir a ser violados nesta matéria. Portanto, entende-se que as partes deverão clarificar e identificar o período de tempo, a fronteira na qual o empregador deverá exercer deste dever. Entendo assim. Considerações finais para concluir a abordagem do meu artigo. Duas considerações finais de uma forma sucinta. Parece-me a mim que a Lei 83/2021 não consagra no seu seio todas as interpretações ou todas as soluções interpretativas necessárias, porque pode implicar algumas dificuldades de aplicação prática e poderá originar aqui tomada de posições decisórias prejudiciais ao exercício dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Afigura-se que a aplicação concreta do referido regime legal exigirá por parte do governo português alterações legislativas e o recurso a interpretações casuísticas e jurisprudenciais que, de certa forma, salvaguardem os direitos dos trabalhadores. Fica à vossa disponibilidade se houver alguma dúvida e obrigada pela atenção dispensada. Elizabeth, nós é que agradecemos a sua exposição, inclusive a claridade da temática. Houve aí, por conta da pandemia, né, uma aceleração nesse processo. Então, quero te parabenizar aí pela exposição. Dando sequência, agora vou passar a palavra a Magda Cibele Moraes Santos Silva, que é da Universidade Católica de Salvador, no Brasil. Vai abordar o tema Direito ao Trabalho Indígena no Brasil Contemporâneo. Magda, estás com a palavra por 10 minutos. Eu acho que a Magda não está aqui, a não ser que esteja com outro nome. Não está, Magda? Bom, então eu vou passar até o final do nosso tempo, a Magda aparecer, então nós passaremos a palavra para ela. Então, na sequência, continua com a Universidade Católica, né? Agora é a Raquel de Freitas, da Católica do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que tem sede em Porto Alegre, vai abordar o tema Sindicato, Trabalho Decente e Imigração, apontamentos sobre a vulnerabilidade do trabalhador imigrante no mercado de trabalho. Raquel, tu estás com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, só gostaria de compartilhar, deixa eu ver se
Estão todos conseguindo enxergar? Sim, está sim, já está aqui com a... Se tu quiseres... Tá, agora está ótimo, está toda Tá aberta. ótimo? Está sim. Perfeito. Então, boa tarde a todos, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu estou fazendo um intensivo, eu vim direto de Salamanca da semana passada aqui para Coimbra essa semana. Tem sido um momento de grande aprendizado, então fico muito feliz de poder participar de todos esses eventos organizados então pelo Iberojur. Sabe no próximo ano, né, estará pessoalmente, né, Raquel? Se Deus quiser. Eu vejo as fotos nos grupos de WhatsApp e me dá aquela vontadezinha. Que pena que eu não estou lá aproveitando esse momento pessoalmente. Você faz mestrado ou doutorado lá na PUC? Eu sou doutoranda em Direito Público pela PUC. Tá Estou fazendo meu doutorado agora. E o tema do meu artigo envolve, então, o sindicato, o trabalho decente e a imigração, apontamentos sobre a vulnerabilidade do trabalhador imigrante no mercado de trabalho. Eu pretendo começar com uma breve introdução, trabalhando um pouco a questão do trabalho decente e a imigração, para então trabalhar se existe ou não esse papel do sindicato na proteção do imigrante. O trabalho decente ele tem sido um dos pilares da agenda da OIT, especialmente no que diz respeito ao valor humano do trabalho e à dignidade do trabalhador. A imigração, em razão de diversos fatores mundiais, tem mudado na atualidade a forma como a sociedade vem se desenhando e certamente como se conformará pelos próximos anos. E o destino do trabalho decente está justamente na preservação do valor humano que o torna fundamental e que se vê mitigado diante da vulnerabilidade do trabalhador imigrante. Se o nacional já está cercado desta vulnerabilidade, que dirá, então, aquele que vem para um contexto econômico, social e cultural totalmente diferente da sua anterior realidade, né? Uma das grandes preocupações em termos mundiais, eu acredito que seja exatamente esta questão da imigração. É claro que não é uma questão simples, né? Nós precisamos de um estudo multidisciplinar para contextualizar o problema da imigração do mundo, porque certamente essa forma, essa alteração de país, de cultura, de contexto, atinge em cheio uma das formas de liberdade individual mais efetivas, que é essa possibilidade de escolher o seu ambiente de trabalho, escolher o seu trabalho, né? Se inserir no mercado de trabalho, preservando a sua cultura e a sua individualidade. Então, diante de tal fenômeno social de caráter mundial, o objeto do estudo é exatamente questionar como a figura do sindicato, enquanto um ente propulsor de condições de trabalho dignas, pode atuar não apenas de forma ativa, mas também efetiva diante deste novo contexto social, marcado por um momento histórico de transformação na configuração da sociedade mundial, detendo, então, maior responsabilidade em relação àquela sua função originária e talvez até justificadora de sua existência, especialmente quando nós falamos em busca de melhores condições de trabalho para esses trabalhadores que são caracterizados de forma tão intensa pela heterogeneidade, né? E considerando o relevante papel do sindicato como instrumento de efetivação dos direitos sociais fundamentais. A ideia do trabalho decente ele surge como um dos principais focos de atuação da OIT a partir da 87ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, fruto das necessidades surgidas a partir das mudanças do cenário mundial em termos de configuração do trabalho. Então, nesse contexto, o escopo seria exatamente a observância de 4 objetivos principais, quais sejam a promoção dos direitos e princípios fundamentais do trabalho, a criação de empregos de qualidade, a proteção social e o diálogo social. A ideia do trabalho decente busca, entre outras prioridades, a promoção da Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho, de 1998, cujo princípio fundamental ao qual eu dedico o presente estudo vincula-se à eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. O trabalho decente, conforme conceitua a OIT, ele consiste no serviço produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, capaz de garantir uma vida digna aos trabalhadores, sejam eles homens, mulheres, imigrantes ou pertencentes a minorias étnicas, né? O trabalho decente está extremamente vinculado à ideia de direitos humanos, ele diz respeito à própria dignidade da pessoa humana, do ser humano trabalhador, não apenas como uma questão de subsistência
e sobrevivência da pessoa e da sua família, mas também como reconhecimento desta pessoa enquanto integrante de uma determinada comunidade, como indispensável e relevante no desenvolvimento desta comunidade. A imigração exige, na atualidade, a adoção de políticas públicas responsáveis, além da atuação de diversos atores sociais, dentre eles o sindicato, a fim de viabilizar a correta e eficiente adequação de uma grande quantidade de trabalhadores no cenário sociolaboral. Como nós sabemos, o Brasil recebeu nos últimos anos um dos maiores percentuais de imigrantes já verificados em sua história, né, oriundos especialmente da América Central, do Haiti e da própria América do Sul, aqui da Venezuela. Muitos deles já inseridos no mercado de trabalho, inclusive com carteira de trabalho anotada, devidamente formalizados, como dá conta o relatório da RAIS do Ministério da Justiça do nosso governo. Contudo, e até como ressaltou a colega Ana anteriormente, muitos ainda estão na informalidade e ainda padecem da situação de vida pessoal e de trabalho extremamente precárias, né? Sem falar uma quantidade absurda de trabalhadores informais desamparados, tanto no aspecto trabalhista como da seguridade social. A nossa Constituição de 88, ela representa uma carta inovadora, né? Ela trouxe para o nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro um capítulo próprio, voltado especialmente aos direitos e garantias fundamentais e consagrou pela primeira vez um capítulo destinado aos direitos sociais, com previsão de um grande rol de direito para os trabalhadores. Nesse contexto, o sindicato ele surge como um ente relevante na construção e na concretização dos direitos sociais trabalhistas, né? Países europeus, eu gosto muito de citar a Itália, porque ela é caracterizada por um elevado número de imigrantes que adentram e adentraram nos últimos anos, eles já sentem em termos sindicais esses reflexos advindos dessa mudança global de cenário laboral. O sindicato italiano ele tende agora, e via de regra ele é formado mais por aposentados e imigrantes, do que realmente por todos aqueles envolvidos na defesa comum de seus interesses, ele tende a seguir o caminho assistencial, que antes apenas o Estado detinha, né? É uma situação que ela tende a se agravar cada vez mais diante da limitada atuação sindical em termos mundiais, né? Derivada da sua pouca representatividade, do menor poder de negociação diante da própria sociedade tecnológica em que vivemos. Hoje em dia, a solução dos conflitos tende a se dar de forma mais virtualizada, o mercado de trabalho dispensa mão de obra pouco ou nada qualificada, substituindo essa mão de obra por tecnologia, sem conseguir readequá-la a essa nova realidade, né? Inclusive em relação, especialmente, à diversidade de mão de obra que temos. A nossa CLT, ela tem entre dos deveres sindicais esculpidos no artigo 514, o dever do sindicato em colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Então, tal solidariedade social pode ser compreendida como uma das bases do trabalho decente preconizado pela OIT no que toca esse diálogo entre os atores sociais, né? Ao meu sentir, o futuro do sindicato e da sua própria manutenção tende a passar pelo desenvolvimento desse seu caráter mais assistencial, numa visão mais global e multifacetária em relação àquela que lhe deu historicamente origem, demandando, assim, o repensar do seu agir político, né? O sindicato ele é, em última análise, o garantidor constitucional dos direitos humanos do trabalhador, e todo esse seu enfoque deve estar voltado para esta responsabilidade. Eu agradeço imensamente a atenção, peço desculpa se falei rápido demais, que às vezes eu acelero e fico à disposição. Não, Raquel, fosse muito bem, parabéns aí pela exposição, e eu percebo aqui que os integrantes desse painel são estritos cumpridores aí do tempo, né? Quero parabenizar aí pelo poder de síntese. Então, vamos... Raquel, eu não sei se vai efetivamente ter, mas nós fizemos já vários encontros em janeiro com a professora Denise, o professor Gilberto, que tratam da temática que você está tratando. A Denise né, é minha orientadora, inclusive, a Denise Fincato. Então, nós somos parceiros, aí, inclusive, num grupo de pesquisa, e, a princípio, em janeiro, nós estaremos em Parma, Madrid e Porto, né, em 3 países. Então, quero aqui, assim, em seu nome,
expressar o reconhecimento pela brilhante trabalho que tanto o professor Gilberto quanto a professora Denise têm feito aí na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estenda meu abraço aos dois, certo? Agradecendo, então, a Raquel. Eu não sei se a Magda está presente. Não, não está presente ainda. Então, dando continuidade, agradeço, então, Raquel. Vamos passar para o Fabiano Fernando, que é da Universidade de Marília, lá em São Paulo. Também vai apresentar online. O tema dele, o Legal Finance como novo modelo de negócio jurídico versus mercantilização da profissão. Uma análise luso-brasileira acerca da advocacia de dados, captação de clientela e publicidade informativa. Está com a palavra, Fabiano, por 10 minutos. Boa tarde, professora Zélia, boa tarde a todos os painelistas. Falo de Cuiabá, Mato Grosso, sou mestre pela Universidade de Marília e também doutorando pela mesma universidade, e também integro a equipe de organização do Iberojur. Tenho essa honra de participar nos bastidores e travar esse grande desafio de cumprir um networking que me tem feito muito feliz. Agradeço a palavra, professora. Como a senhora disse, o meu artigo é intitulado Legal Finance como novo modelo de negócio jurídico versus mercantilização da profissão. Uma análise luso-brasileira acerca da advocacia de dados, captação de clientela e publicidade informativa. Então, senhores, qual é o meu objetivo com esse resumo que ainda está em desenvolvimento, mas que ele é uma decorrência lógica de um primeiro artigo que foi publicado como capítulo de livro enquanto mestrando da Universidade de Marília. Eu gosto muito da área de tecnologia voltada ao direito. Eu gosto muito de refletir sobre essa sociedade em que vivemos altamente tecnológica e como ela é capaz de impactar o direito. Vi com bons olhos aí a temática da Ana, porque possivelmente será a minha área de tese, que é essa questão da falência do sistema previdenciário, porque o meu tema de dissertação foi o desemprego tecnológico. Então, eu gosto muito dessa área. Então, qual é a temática desse resumo? É analisar a atividade da advocacia frente a essa nova sociedade altamente tecnológica. Por quê? Num artigo que travei na disciplina de mestrado, eu averiguei que nas redes sociais, sobretudo no Facebook à época, havia uma disseminação de alguns robôs. Professor, eu vou pedir licença para compartilhar a tela. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Agora, se tu quiseres, pode ampliar a tela para ficar em modo apresentação. Agora sim, está ok, Fabiano. Então, eu verifiquei nessa época dessa disciplina que havia alguns robôs nas redes sociais, nominados à época Valentina, na área do direito do trabalho, Haroldo, na área do consumidor, e Leopoldo, na área tributária. O que eu observei nas redes sociais? Que esses robôs apareciam por forma de flash, dizendo, olha, você tem uma causa, clique aqui que nós vamos te ajudar. Quando você clicava naquele link, ele te levava automaticamente por um link do WhatsApp, aplicativo de conversa, e ali, através desse robô intitulado de cada área, a Valentina no trabalho, Haroldo no consumidor e Leopoldo no tributário, ele pedia para que você digitasse ali o seu caso. Quando você digitava um resumo do seu caso, automaticamente, esse robô era capaz de fazer uma vasculhação na jurisprudência para analisar se aquela causa teria, com base nos precedentes, uma viabilidade de julgamento favorável a essa causa. Se houvesse essa viabilidade, automaticamente ele te remetia para um outro contato para você negociar essa causa. Então, eles falavam o seguinte, caso os coletivos são selecionados via robô pelas pesquisas, e buscavam no Diário de Justiça dos Tribunais, utilizando as técnicas de inteligência artificial, e identificavam processos que possuíam potencial de bons retornos. Após isso, e aqui eu cito aos senhores essa fala que estava lá no Facebook, não sou advogada, mas posso comprar a briga por você, assumir os custos e devolver os valores que você tinha para receber, ficando com uma taxa pequena. Essa aqui era a fala da robô Valentina. Então, você verifica na prática uma certa atividade por meio de robôs que aparentemente substituía a função do advogado. Com base nisso, a OAB brasileira, ela verificou essa atuação desses robôs e mandou
verificar-se através de um processo administrativo, através do EIAB, que é o Instituto da Advocacia Brasileira, a atuação desses robôs, que diziam que toda essa polêmica era baseada no total desconhecimento sobre o novo modelo de negócios que essa empresa desenvolvia, que ele intitulou o chamado Legal Fines. O que é esse Legal Fines? Seria uma forma de cessão de direitos. A empresa, em sua defesa na OAB, ela disse que se tratava apenas de um instituto previsto no Código Civil, com total possibilidade que seria a cessão de direitos. Ou seja, a empresa alegava que comprava esse crédito e, na sequência, fazia a contratação de uma equipe de advogados que promovia essa causa e, ao final, pagava-se aquele cliente. Ou seja, comprava antecipadamente, pagando uma pequena taxa e, ao final, ela lograva o êxito na causa e ele ficava com o valor. Então, diante disso, a gente precisava analisar dois aspectos de modelos de advocacia. A advocacia americana, em que ela prevê uma forma ampla de captação de clientes, ou seja, pode-se fazer propaganda, captar clientes de qualquer forma, e o modelo francês, que é adotado tanto no Brasil como em Portugal, que verifica que não se admite uma utilização do marketing da profissão e deve-se respeitar alguns parâmetros. Então, o nosso objetivo nesse artigo, partindo da análise dos estatutos da OAB do Brasil e luso brasileiro, na verdade, as duas perspectivas, através de um método comparatista, é analisar se essa atuação, se esse suposto legal fines, ele implica em mercantilização da profissão e se responde à luz do direito interno, tanto do Brasil como de Portugal, como uma atividade possível. No caso do exemplo do Brasil, por exemplo, a gente verifica ali no Estatuto da OAB que ele diz: constitui infração disciplinar, valer-se de agenciador de causas, mediante participação de honorados a receber, e angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros. No artigo 5º, 7º e 39 do Código Disciplinar também, ele fala que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. No artigo 7º, é vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direto ou indiretamente, angariar ou captar clientela. No 39, ele vai dizer que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O artigo 4º de um provimento da OAB diz que não será permitido aos advogados em qualquer publicidade relativa à advocacia, oferta de serviço em relação a casos concretos e qualquer convocação para a postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas. Então, a gente observa, através da gama de dispositivos legais que disciplinam a atividade da advocacia no Brasil, que essa conduta desses robôs ferem frontalmente esses dispositivos, porque está nas redes sociais disponível para você clicar e dizer qual é a sua causa. 2, ela busca, através de banco de inteligência artificial, aparatos, jurisprudências semelhantes para dizer se a causa é viável ou não. 3, já antecipa desde logo para o cliente que ele vai pagar uma pequena parcela e, ao final, que vai ser paga, que vai quitar a empresa. Então, assim, você verifica que esses dispositivos são, aparentemente, violados por essa empresa. Então, por outro lado, a gente observa que, dentro de uma sociedade altamente tecnológica, que esses dispositivos estão em voga, de que forma nós podemos refletir e contribuir para o exercício da advocacia nesse aspecto? Então, existem alguns mecanismos, o inbound marketing, por exemplo, e o networking, que são atividades relacionadas às tecnologias e vão permitir aí os advogados, sobretudo os brasileiros, porque não adotam um sistema americano de ampla captação de clientes, observar esses requisitos dos estatutos da OAB, ou seja, adotar estratégias que visem conquistar possíveis clientes por meio da geração de conteúdo, ou seja, o advogado pode publicar nas suas redes sociais, comentar um caso de forma sucinta no exercício da sua profissão, sem angariar e sem buscar violar através do marketing ali. Então, caminhando para o final, as nossas considerações, nosso desafio é pensar em modos de compatibilizar o marketing jurídico e sem caracterizar a mercantilização da profissão, a exemplo, por exemplo, do inbound marketing que eu citei, do network, e debater a regulamentação hoje existente, e ao mesmo tempo repensar o modelo posto, a fim de alcançar um equilíbrio que beneficie toda a classe de advogados sem colocar-os em desvantagens perante os robôs. Eu finalizo aqui, professora, fica à disposição para eventuais questionamentos. Ô, Fabiano, parabéns aí. Eu vou ratificar minhas palavras em relação ao tempo dos apresentadores e quero te dizer que
eu não sei se tem alguém no Brasil que escreve mais sobre a sustentabilidade da Previdência do que eu. Eu não sei quem é o teu orientador lá na Universidade de Marília. Professor Lorival. Eu tenho tratado muito sobre a temática, tenho, inclusive, amanhã e terça, vou participar online, porque vou estar na Universidade do Minho, vou falar sobre a sustentabilidade e a Previdência Social brasileira. Tenho tratado dessa temática já há bastante tempo. Então, se precisar de alguma coisa... Já farei o contato com a professora e agradeço desde já. Tenho trabalhado muito sobre essa temática. Eu vi que a Magda ela já passou a fazer parte agora aqui do painel, Magda, mas daí eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar vou te deixar para o final, vou passar a palavra agora presencialmente, está aqui na Universidade de Coimbra, aqui na sala, o Fernando Vigiano, não sei se é assim que pronuncia, embora no programa esteja Pontifícia Universidade Católica do Brasil, mas é a Universidade de Buenos Aires, onde ele é doutorando, é paulista, né? Mora em São Paulo, mas está fazendo seu doutorado lá na Universidade de Buenos Aires. Ele vai tratar do tema Atuação do Advogado dativo. Eu vou, então, deixar ele aqui para a sua exposição e eu não sei se, de repente, se precisar aqui, se não ficar aqui, mas eu acho que vai ficar ele daí preponderando, né? Pode vir, tem aqui, então, e eu passarei aqui para... Então, o Fernando está com a palavra, Fernando. Por 10 minutos. Não vou ser diferente dos demais colegas. Boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou advogado criminal, sou pós-graduado pela PUC e doutorando pela Universidade de Buenos Aires, Ciências Criminais. Posso continuar? Sim, só vai aqui para você ficar no... Pode continuar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença aqui da doutora, né? Eu rendo minhas homenagens a ela. Queria render minhas homenagens também ao Fábio. O Fábio, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no Chile, um evento semelhante a esse, e depois estivemos juntos agora, semana passada, na Espanha. Hoje estamos aqui e já temos uma próxima data marcada, já confirmamos as passagens, né, na Argentina, Buenos Aires, em agosto. Queria agradecer também aos demais colegas que nos assistem de forma virtual e os colegas que aqui estão, a Iberojur e a essa faculdade aqui que eu considero um solo sagrado. Bom, o tema a ser tratado é algo que me fascina há muito tempo, é sobre a advocacia dativa, né? A minha primeira obra, né, eu escrevi minha primeira obra, O que Ninguém Conta, sobre o convênio OAB Defensoria, é uma espécie de manualzinho para os advogados de São Paulo, para que eles possam atuar nesse convênio OAB Defensoria. No Brasil, o modelo de assistência judiciária gratuita impõe-se desde a promulgação da nossa Constituição de 88 e foi reforçado pela emenda constitucional de 2014. Eu atuo há muitos anos como advogado criminal e atuo como advogado dativo há 8 anos, e uma das regiões mais violentas do Brasil. A região que eu atuo, ela tem índices de violência superiores a de muitos países. É uma área muito extensa, muito vasta, então a gente diz que a gente recebe uma demanda muito grande, em torno de 3 a 4 assistidos, como assim são chamados, que são os nossos constituintes. Dos mais variados crimes, desde violência doméstica, homicídio, tráfico, enfim. E justamente em São Paulo, segundo dados do IPEC de 2021, há um déficit de 2.500 defensores públicos. E aí eu pergunto, como que a gente vai falar que a justiça no Brasil com esse déficit, né? E para suprir esse déficit, a Defensoria Pública e a OAB, elas firmaram um convênio chamado Convênio OAB Defensoria. Eu gosto muito desse convênio, tenho minhas críticas a ele, recomendo aos demais colegas que façam parte do convênio. A inscrição é aberta sempre
ao começo, pelo menos em São Paulo, ao começo do ano. É uma área de muito aprendizado e você vai receber clientes que jamais bateriam a porta do seu escritório. São ações muito complexas e muito tristes também, mas isso faz parte do trabalho do advogado. A gente sabe que o advogado é indispensável, né, nessa questão. O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 74, prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovadamente justificarem a insuficiência de recursos. Aonde eu me debrucei, né? Ultrapassada essa questão, a minha pesquisa ela se dedica ao fato que o acesso à justiça necessita ser mais do que a possibilidade financeira. Por que eu digo isso? Não basta o Estado prover, mesmo que de forma deficitária, o acesso das pessoas que não têm condições de pagar um advogado da justiça. Muitas vezes, pela minha experiência de 8 anos no convênio, eu vejo que os hipossuficientes, como assim são chamados, ele tem ainda o atendimento do advogado, mas a grande questão eu entendo que eles são hipossuficientes de informação. Muitas vezes eles sequer sabem que têm esse direito. Ou seja, por vezes, uma conversa informal com os assistidos, ele sequer sabia do direito que ele tinha. Então, nesse contexto, eu busco trazer à baila que os advogados dativos, eles precisam atuar de forma mais ampla para fazer uma transformação social, né, na construção de uma sociedade mais justa. Tá? Muito obrigado, e aqui eu termino. Fernando, eu agradeço e eu estou impressionada, né, com o respeito ao tempo por parte de todos os panelistas. Antes de passar a palavra para a Magda, que passou a fazer parte aqui do grupo, eu gostaria de fazer um registro, Fernando, porque, embora eu não goste muito da área criminal, eu sou membro do Ministério Público Federal já há 25 anos, e por 4 anos eu atuei na área criminal. Desses 25 anos, apenas 4 anos, quando fui promovida para a 2ª instância. E a importância do que você falou, né, eu gostaria aqui de registrar com um caso que passou por mim, como membro do Ministério Público. Eu estava verificando o parecer, né, assim, discutindo lá com o meu gabinete, e a minha assessora disse: doutora, é estranho, porque o aumento da pena está se dando por um crime que ele cometeu no mesmo dia. E eu fui ver que era o mesmo crime, e ele tinha sido julgado na Justiça Estadual, tinha transitado em julgado, e era um crime de competência da área federal, já que era em face dos Correios, né? Então, a importância dessa defensoria, né, dessa defensoria dativa, de uma defesa efetiva, né? A gente diz que o acesso à justiça é igualitário, né? Não é bem assim. Então, eu gostaria aqui de fazer esse registro de um caso que passou pelas minhas mãos como membro do Ministério Público, já faz um tempo, deve fazer uns 7, 8 anos que não atuo mais na área criminal, mas esse caso específico ficou sempre que né, às vezes, academicamente, a gente defende essa questão da igualdade de acesso ao Poder Judiciário, e esse caso demonstra que esse acesso não é igualitário, né, e por isso nós temos que fazer, talvez, com esses convênios com a OAB, a ampliação das defensorias, para que, efetivamente, todos tenham uma defesa, um processo judicial justo. Ele, inclusive, esse caso eu atuei em 2ª instância, e ele tinha tido, na 1ª instância, já o aumento da pena, né? Na dosimetria houve um aumento por conta desse fato que teria sido, né, que ele, quando eles já cometeu um crime, então tem um aumento da pena, só que era o mesmo crime, né? Na verdade, eu entendi que era nulo aquele julgamento anterior, porque a competência era da Justiça Federal, competência absoluta, mas, de qualquer maneira, já tinha passado, né, passado por um membro do Ministério Público, por um juiz de 1º grau, e já estava no 2º grau, e ele estava sendo condenado por 2 vezes pelo mesmo fato típico. Então, quero aqui fazer esse registro em relação à importância da temática apresentada.
Bom, agora eu vi que a Magda entrou, mas eu acho que ela não... Eu gostaria de perguntar se a Magda está presente. A Magda Santos Silva. Ela apareceu, não sei se ela está tendo dificuldade está tendo dificuldade porque ela entrou durante uma das apresentações, eu acho que durante o tempo que a Raquel estava apresentando, a Magda, se porventura, agora eu vou abrir para questionamentos, né, tanto de maneira online quanto presencial, mas eu não posso deixar de fazer os meus registros aqui de agradecimento, por mais uma vez coordenar um painel nesse encontro luso-brasileiro, né, do Iberjur. Eu estive presente, como eu já mencionei, na fundação do Iberjur, na cidade do Porto, há bastante tempo, nem me recordo bem, mas estive presente. Então, para mim, é um gosto, como dizem aqui, para utilizar uma expressão portuguesa, né, presidir esse terceiro painel do segundo seminário luso-brasileiro do direito público, né? Especialmente direito público, que tem sido a minha atuação tanto na academia quanto como aplicadora do direito, como membro do Ministério Público. Aqui tem a Maria Gomes Santos, vamos ver, que eu acho que agora sim ela está presente aqui. Não, mas é a Maria, não é a Magda. A Magda não está presente. Tem algum questionamento dos que estão presentes aqui na Universidade de Coimbra, na faculdade desse prédio histórico aqui, como disse, né, o Fernando, esse campo aqui sagrado, né, do saber, onde muitos brasileiros iniciaram, né? Eu acho que nós temos um pouco de história da universidade, do conhecimento científico brasileiro aqui, nessa, aliás, as duas, né, tanto na semana passada, como o Fernando falou, na Universidade de Salamanca, que nesse ano completa 804 anos, como essa aqui, eu acho que é a quinta, a Universidade de Salamanca é a terceira mais antiga, e essa aqui é a quarta ou quinta mais antiga do mundo. Então, eu quero aqui ratificar as palavras do Fernando em relação à importância da Universidade de Coimbra. Alguma pergunta? Você quer fazer aqui, Fábio, para registrar? O professor Fábio aqui está questionando, né, o Fernando em relação às semelhanças e diferenças em relação ao Brasil e Portugal no que tange ao advogado ativo, se é uma obrigação ou se ele pode declinar, né? Fernando, você quer aqui responder para que os que estão nos acompanhando, né, os demais panelistas e também os que estão participando possam, então, ouvir a sua... Eu não sei se vocês entenderam aqui o questionamento feito pelo professor Fábio, os que estão online. Então, passo a palavra agora ao Fernando, então, para as suas considerações em relação ao questionamento do professor Fábio. Com relação ao questionamento do Dr. Fábio, pelo menos em São Paulo, é um convênio firmado por edital. Como funciona? Todo início do ano, o advogado que tiver interesse em participar desse convênio, ele faz a sua inscrição, inclusive escolhendo as áreas de atuação. Se ele quer atuar infância infracional, família, civil, criminal e até o plantão. Eu gosto muito de fazer o plantão criminal. Feito isso, sai uma lista de advogados selecionados e aí depois a gente tem um sistema com login e senha da Defensoria Pública e é uma espécie de sorteio. Então, normalmente, o processo, o juiz vai pedir a nomeação de um advogado, a parte vai informar que não tem condição de constituir um advogado
E aí manda-se um ofício para a Defensoria Pública faz uma espécie de sorteio, e esse advogado conveniado recebe um e-mail, e aí ele entra no sistema, e aí ele dá o aceite ou não. Com relação à obrigatoriedade, é obrigado a aceitar. Nós não podemos declinar de forma alguma, está nos termos do convênio. Tá? Quais são alguns requisitos que pode declinar? Não tem a possibilidade de declinar por fórum íntimo. Não existe. Você não consegue fazer isso. Né? Por isso que há muitos advogados que, inclusive, têm uma espécie de... Eu vou utilizar uma palavra um pouco até grave. Eles têm uma espécie de preconceito com os advogados que atuam, porque a gente não pode escolher a cláusula. E aí, alguns advogados, inclusive, falam que é uma subclasse. Por quê? Porque o valor pago a título, você tem essa obrigatoriedade de aceitar, independente do caso, você não pode negar, exceto se tiver alguma infração, alguma questão ética, obviamente. Agora, com relação aos honorários, eu entendo que esses honorários, eles são simbólicos. É um valor muito, muito baixo. Tá? Eu falo baixo só para você ter uma ideia de valores, por exemplo, violência doméstica. Um caso particular que eu costumo cobrar R$10.000, pela Defensoria Pública, eu creio que vai ficar uns R$300. E isso quando o processo transitar em julgado. Ou seja, um processo que demora 3, 4 anos. Então, assim, a advocacia legislativa é para quem gosta, para quem quer, de alguma forma, ajudar a sociedade. Eu atuo há 8 anos. Eu tenho aproximadamente, como eu disse, eu trabalho numa região, Santo Amaro, ela é muito extensa, ela é maior do que muitas cidades, a região que eu atuo. Então, muitos países. Muitos países. E é uma região muito pobre. Né? Então, assim, e aí é onde tem mais a violência. Então, assim, é um volume grande de processos que eventualmente caem no meu escritório. Eu tenho uma equipe que me ajuda a tomar conta disso. Mas, obviamente, é por amor. Você tem que fazer porque você gosta. Então, obviamente, não pode haver captação, mas quando você pega a confiança, eu tenho clientes há muitos anos que você acaba ajudando, e aí depois tem uma senhora, um caso muito legal, toda semana ela leva um pedaço de bolo para mim. Então, assim, quando você quer advogar, tá no sangue, você tem, sabe, aquela parte gostosa, é ali. São pessoas que, infelizmente, elas não têm condições de contratar um advogado, e nós sabemos do déficit, eu passei dados do IP aí, que tem aproximadamente 2.500, em 2021, um déficit de 2.500 defensores públicos. Então, você imagina como que a fila da Defensoria Pública é muito grande. Na pandemia foi muito pior atendimento por WhatsApp para a pessoa de baixa renda que sequer tem um telefone, e quando tem um telefone não consegue pagar a internet. Então, realmente é para quem gosta, não é para efetivamente você angariar cliente ou efetivamente você ter um retorno financeiro. Essa questão, Fábio, que você comentou a respeito de você poder negar ou não, está nos termos do convênio. Quando você, assim como todos nós viemos para cá, não tem os termos aqui, você aceitou, é só cumprir. Então, assim, por isso a minha crítica aos colegas, respeitosamente, que eu penso ao contrário, mas quando você vai entrar no convênio, você lê os termos, vai participar de qualquer edital, você lê os termos, você fala, olha, é assim que funciona, essa é a regra, você aceitou, tem que cumprir. Né? Então, basicamente é isso, sabe? Eu não sei se faltou alguma coisa, se eu... Imagina. Vamos ver se a Magda apareceu. Eu imagino que ela esteja com problemas, porque ela ingressou 2 vezes e caiu. Bom, mas então, depois a gente, se porventura ela aparecer, né, nós podemos chamá-las, então, no último painel. Mas, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar aqui. Eu estou vendo aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não estou vendo aqui. Bom, então, eu quero parabenizar todos os painelistas sobre esse tema, tem muita proximidade com a minha pesquisa acadêmica, em especial as questões de seguridade social, de sustentabilidade da previdência, da inclusão previdenciária, mas o trabalho ele é o irmão gêmeo, né, das questões previdenciárias, porque a previdência, a proteção previdenciária tem por objetivo substituir rendimentos do trabalho. Tanto que no Brasil, o regime geral, como a Ana disse, abrange todos os trabalhadores, são segurados obrigatórios, embora 40% mais ou menos do que exerçam atividade remunerada não recolhem para a previdência, ou porque trabalham por conta própria informalmente, ou porque trabalham em uma relação de emprego, mas com violação das normas trabalhistas.
Inclusive, eu quero registrar que não são só os hipossuficientes que não recolhem previdência social no Brasil. Eu me lembro que, uma época, a OAB do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa e detectou que apenas 30% dos advogados militantes recolhiam para a previdência social, né? Na verdade, o que eu percebo é que nós não temos uma educação previdenciária. As pessoas, e por isso que tem a ver, Fernando, com o que eu mencionava, as pessoas pensam no direito, né? E a Previdência exige uma contribuição prévia. Em homenagem ao professor dessa casa, né, o Cassal Tanabás, ele diz que ele tem um artigo que eu, inclusive, eu indico para todos, né, é só botar no Google aí, porque é publicado em várias revistas, né, vários livros. Ele o artigo ele tem a denominação a face oculta dos direitos fundamentais, os deveres e os custos dos direitos. Né? Então, talvez por isso, né, porque a gente não vê os direitos, né, como a resposta a um dever, né, e ao custo deles. A Ana mencionou aqui, no ano passado, foram 710 bilhões que o regime geral de previdência no Brasil pagou, enquanto que nós tivemos uma contribuição da empresa e do trabalhador sobre a remuneração que correspondeu a 400 e poucos bilhões, né? Quase 300 bilhões de déficit. Aí as pessoas dizem, mas no Brasil tem as outras contribuições. Eu costumo dizer que aqueles tributos pagos por todos tem que ser dirigido a todos ou aos mais vulneráveis, aos mais hipossuficientes. Não é o que acontece, né? Para se ter uma ideia, no âmbito da proteção previdenciária dos servidores federais civis, né, há uns 6, 7 anos, já nós temos todo ano um déficit superior a 50 bilhões de reais. Eu costumo dizer que muitos dos benefícios volumosos, né, assim, que são bastante diferenciados em relação aos trabalhadores em geral, acabam sendo custeados pelos cidadãos brasileiros. A Magda está ingressando agora. Magda, eu acho que você estava com problema de conexão. Se você quiser apresentar, eu ia encerrar o painel, mas ainda dá tempo. Aí eu passaria a palavra para você abordar o teu tema. A Magda Santos Silva, da Universidade Católica de Salvador, e o tema da sua exposição é o direito ao trabalho indígena no Brasil contemporâneo. Magda, você está com a palavra por 10 minutos. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos conseguem me ver e me escutar bem. Sim, agora estamos vendo, estamos escutando bem. Eu vi que você entrou e saiu por 2 vezes, eu imaginei que você estivesse com um problema de conexão, e que bom que você tenha conseguido se unir a nós. Está com a palavra por 10 minutos, Maria. Tá bom, muito obrigada a todos. Eu queria saber se seria possível fazer o compartilhamento de algumas lâminas. Você tem aqui, ali nos 10 minutos, você tem 10 minutos, inclusive, para fazer o compartilhamento, né? Já está compartilhando, vamos ver. Se você quiser botar no modo de apresentação, para ficar a tela toda, mas senão também não tem problema, tá bom? Está com a palavra, Marta. Muito obrigada a todos, uma satisfação estar aqui para falar de um tema que não nos favorece muito, que nos traz muitas preocupações aqui no Brasil, que é o direito ao trabalho indígena. Em regras, questões relacionadas ao trabalho indígena, elas envolvem uma série de circunstâncias e de especificidades no caso brasileiro, que em 10 minutos eu pretendo aqui, de alguma forma, expressar. Uma primeira fala que eu queria trazer, que, na verdade, uma fala e um pedido de socorro da população indígena brasileira, ela diz respeito a um incremento no número de suicídios indígenas aqui no Brasil. Então, nós temos dados atuais, esses dados são de 2021, há um crescimento também em 2022 com relação à taxa de suicídios, ela acaba sendo 3 vezes superior à média do país no ano de 2021. E nessa primeira lâmina, eu trago aqui a fala de uma trabalhadora, de uma indígena, no caso, a Vá Guarani, ela é da região do Paraná, onde ela comete o suicídio
E dentro dessa prática do suicídio, ela é identificado no contexto da história dela, e não somente da história dela, que é apenas representativa, uma problemática de acesso a direitos fundamentais. Então, ela é uma indígena que tem 3 filhos e simplesmente não consegue ter acesso aos benefícios assistenciais em relação a problemáticas relacionadas à questão de reconhecimento no que diz respeito à documentação. Então, ela não consegue ter o acesso aos direitos fundamentais, que são, inclusive, tutelados pela FUNAI. Na parte final, há uma fala do cacique dessa tribo, que é o cacique Fernando Lopes, e nessa fala ele vem fazer um pedido de socorro 2 meses antes da prática do suicídio, dessa jovem que, no momento da prática do suicídio, tinha 29 anos. E ele solicita ao Ministério Público Federal que interceda em favor das instituições públicas em favor dos indígenas para que eles possam ter acesso a direitos mínimos existenciais. Bem, alguns fatores são relevantes para essa evidência, que é o incremento do número de suicídios da população indígena. Não são apenas suicídios realizados, já fazem essa convocação desse acréscimo de 3 vezes, mas há tentativas de suicídios que superam 29 em números registrados só no ano passado. Tá? Existem elementos que são históricos, existem elementos que são políticos, existem fatores econômicos e sociais. Muito rapidamente eu vou tratar aqui de alguns dados, chamando a atenção de vocês que esse tema, que é um tema muito sensível a essa discussão entre Brasil e Portugal, ela envolve algumas questões estatísticas que nos deixam um pouco inseguros. Então, a gente tem os dados todos que eu vou apresentar, são dados que são trazidos como fonte primária, dados do IBGE, né? Então, a gente observa aqui que a gente tem os dados demográficos da população indígena do Brasil, do período de 1500 até 2010, e nessa imagem eu quero demonstrar a vocês como a gente tem um aspecto realmente de extermínio da população indígena, que em 1500 ela estava em torno de 3 milhões, e em 2010 nós temos o contingenciamento de 817 mil indígenas, tá? Nessa outra tabela, também com fonte do IBGE, nós temos os gráficos relacionados à população residente no Brasil, né? Anos 91, 2000 e 2010, e a gente verifica que a população indígena, em 2010, ela tem um crescimento, o que é algo que se denota positivamente, não relacionado a necessariamente taxa de natalidade, mas mais especificamente a questões relacionadas ao próprio reconhecimento de populações indígenas. Mas observem que existe um dado que é relevante, que diz respeito à origem dessas populações ou desses grupos. Nós temos um aumento de número de uma população indígena que passa a ter características mais rurais ou mais urbanas do que rurais. Tá? Isso a gente verifica, há uma diminuição em 2010, mas em 2000 essa taxa representativa continua representativa também em 2010. Nós temos aqui uma relação entre a população tida como não indígena e a população indígena, né, em números percentuais, em números totais, em 91, 2000 e 2010, onde a gente verifica o percentual indígena muito inferior com relação à proporção total da população brasileira, e nessa imagem nós temos o contingenciamento, a distribuição dessa população indígena no Brasil, né? Segundo a legenda, esses círculos maiores é onde temos uma concentração maior numérica das tribos, né? E a gente verifica que isso acontece exponencialmente nos territórios do Nordeste, muito do Norte e também do Centro-Oeste, com baixa representatividade no Sul e no Sudeste. Essa última pirâmide, ela demonstra quais são as características etárias no ano de 2010, 2000 e 91, e a gente verifica que, pela curva, tanto de mulheres quanto de homens, nós temos uma curva etária que favorece o entendimento de que nossa população indígena ela é caracterizadamente constituída por crianças e por jovens, né, basicamente. E essa população jovem que está passando por uma série de problemas, justamente essa população que tem como um dos desafios o processo de inserção no mercado de trabalho, que é o tema que a gente vai tentar aqui abordar. E quem são esses indígenas?
Esses indígenas, eles, na América Latina, eles são reconhecidos como de 8 a 10%. No Brasil, o percentual deles com relação à população é 0,4%, tá? São 305 povos indígenas reconhecidos e 274 grupos linguísticos aqui no Brasil. E quando a gente faz uma análise da dimensão legislativa, ou seja, como esse contingenciamento e como essa população ela vem sendo tratada, para níveis, no que diz respeito a questões políticas, a gente observa que a gente tem um apagão estatístico relevante. Os dados que pude apresentar são dados do IBGE, Instituição Oficial no Brasil, que seria responsável por esse mapeamento, além da FUNAI, mas que são dados que somente são mapeados até o ano de 2010. De 2010 a 2022, nós não temos nenhuma outra pesquisa e nenhuma outra quantificação do próprio IBGE, tá? A contrário senso, no que diz respeito à perspectiva legislativa, a gente consegue observar, desde os primórdios dessa relação dos indígenas com o Estado, que nós temos um cuidado muito grande no que diz respeito às políticas estatais voltadas para dar conta das problemáticas indígenas. Então, todas essas legislações que têm características tanto de cartas régias, né, cartas enviadas pelos representantes políticos em Portugal, mas que têm força de lei no Brasil, quando chegam aqui no Brasil, elas dão conta de questões que são primordiais voltadas aos indígenas, quase que totalmente vinculadas às questões relacionadas ao trabalho. Quero saber se eu tenho mais um minutinho para falar, professora. Qualquer coisa pode? Não, pode continuar. Posso continuar? Pode sim. Tá bom, muito obrigada. Então, com relação a essa legislação, as cartas de doação e forais são a primeira representação, né, a doação do sistema de capitanias. Todos esses dados, eles vão trazer elementos que dizem respeito às questões relacionadas ao trabalho, tá certo? Então, as cartas de doação, elas têm uma vinculação, que é uma vinculação voltada para a permissividade da prática da escravidão indígena. O regimento 17 de dezembro de 1548 tem uma perspectiva de dar conta do ator da Companhia de Jesus, que são jesuítas, né? Mas dando a eles a possibilidade de qualificar esses indígenas enquanto trabalhadores, como forma também de incorporação nessa nova civilização, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas legislações, elas trazem dinâmicas que são dinâmicas de extermínio. Eu trouxe aqui um trecho muito curto desse regimento, que é de 1548, mas a gente pode perceber isso em outras cartas, onde claramente existe, além da permissividade de práticas, de conduções para práticas de trabalho, também tem autorizações incentivadas pelo Estado, pela coroa portuguesa naquele momento, para a prática de extermínio com algumas categorias indígenas, tá certo? A mais expressa é de 3 de maio de 1808, cujo nome da carta é Manda fazer guerra aos índios botocudos. Bem, mas essa perspectiva, ela se coloca... Magda, você pode, assim, já passou os 10 minutos, mas por conta do tempo a gente te dá mais um minuto para você concluir. Na perspectiva, tentando na linha de finalização dessa análise, o que a gente pode observar? Que nós temos avanços nos últimos tempos, né? Avanço no que diz respeito, em 1973, a um Estatuto Indígena, que nos coloca... que trata em um dos seus capítulos, muito brevemente, sobre as condições de trabalho garantidas ao povo indígena e a proibição de discriminação. Nós temos uma Constituição Federal que garante direitos indígenas, mas não toca no momento do direito ao trabalho. Mas temos os pactos comunitários e a Convenção número 169 da OIT. E essa Convenção 169 da OIT, que foi ratificada no Brasil em 2004, é que efetivamente vai tratar sobre questões relacionadas a inserção no mercado de trabalho por essa população indígena. Com relação a essa convenção, o que a gente pode notar como desafio do nosso tempo, para que a gente possa finalizar? A gente observa que existe um decreto legislativo, agora do ano de 2021, em que há um projeto para que possibilite à presidência da República, ao atual governo, a gestão do governo Bolsonaro, denunciar essa convenção.
E, na denúncia dessa convenção, nós estaríamos perdendo, certamente, o único, quase que exclusivamente, o mais importante documento oficial internacional que dá conta de ter cuidados para analisar os processos de inserção no mercado de trabalho indígena. Para a finalização, eu trouxe apenas algumas imagens dos últimos registros que a gente tem aqui no Brasil, na Covid, ou seja, essa circunstância ela acaba tendo um incremento, uma piora em razão do contexto que nós estamos vivendo, o número de mortalidade por Covid e uma série de outras questões, e alguns registros no que diz respeito ao que é característico no modo de inserção atual aqui no Brasil da população indígena, ou seja, eles ocupam cargos que são caracterizadamente cargos que têm condições análogas ao trabalho escravo. Seriam essas as considerações mais importantes, e agradeço muitíssimo a oportunidade de aqui colocar, e a prorrogação também, professora. Muito bem, eu agradeço, Magda, e considerando que não tem mais questionamentos, eu vou, então, declarar encerrado os trabalhos aqui. Que bom, Magda, que você tenha conseguido se unir a nós para fazer a apresentação. E eu penso, como o professor Fábio está aqui, ele é o coordenador do próximo painel aqui, e eu sou coordenadora, vou substituir a professora Maria do Rosário na sala B, então eu vou me deslocar para lá. Eu quero mais uma vez agradecer a compreensão de todos os painelistas desse terceiro painel e dizer que o trabalho feito pelo Iberujur agora nesse evento, juntamente com a Universidade de Coimbra, permite que alguns de nós aqui presentes pudéssemos estar aqui, mas mesmo os que não estão presentes, né, por meio das novas tecnologias, que foi objeto de 2 trabalhos aqui, permitiu que nós conseguíssemos, então, pessoas em Salvador, Porto Alegre, Mato Grosso, aqui de Portugal, muitos de nós, felizmente, né, estamos retomando aos poucos, e espero que no próximo ano as passagens estejam mais em conta, para que mais pessoas consigam vir aqui, consigam, então, marcar suas férias e disponibilizar tempo, porque unir, né, cultura, viagem com conhecimento científico sempre é muito bom. Mais uma vez, eu ratifico aqui minhas palavras de agradecimento ao Iberujur, agradecimento à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né, juntamente com a Associação dos Estudos aqui Europeus, né, e declaro, então, encerrado o terceiro painel que abordou o tema Direito Laboral e Previdenciário, presente, futuro e novas perspectivas. Muito obrigada a todos, declaro encerrado esse trabalho.